Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para comentar um assunto que sempre aparece na caixa de comentários de todos os vídeos. Apareceu de novo no vídeo de ontem, que é a questão da comunicação da SAF, do Vasco SAF com o seu torcedor, a questão do ajuste de expectativas entre o que a SAF planeja e o que o torcedor espera, não é mesmo? Que muitas vezes descamba para uma questão de a SAF enganou a gente e tudo mais, né? E que nem eu falei, veio da ideia aqui do comentário do Rômulo Leandro, que falou assim: acho que talvez o maior problema seja a forma que a SAF do Vasco se comunica com seu torcedor. Em 2003, teve o Paulo Brax, Abel, falando que não ia sofrer. Se falasse desde o início que seria a permanência, a torcida ia comprar a briga. Agora o Lúcio fala que o Vasco vai vir forte e isso cria uma expectativa na torcida. Então, pois é, eu gostei do exemplo aí que o Rômulo deu, porque para mim é um bom exemplo ali de que, cara, existe um erro de comunicação da 777. Muitas vezes fala coisas que podem ser encaradas como um engano, né? Tá enganando o torcedor. Mas acho que existe também muito um auto-engano do torcedor, que só escuta o que quer, né? E só quer acreditar no que quer, no que ele espera do Vasco, que é o time vencedor, disputando nas cabeças. E que, cara, pra mim nunca foi muito a perspectiva com essa SAF, né? Quando veio, vamos começar lá de então 2022, quando começou o projeto da SAF e tudo mais, a proposta que vinha para o Vasco era uma proposta boa, mas não era uma proposta de transformar o Vasco imediatamente um dos melhores times do Brasil. Eu falei várias vezes isso aqui no canal, fiz poucos vídeos, mas nos vídeos que fiz abordando eu falei, cara, não esperem que a SAF venha para ser um Messias do Vasco, para ser para saltar o Vasco de realidade, que nem já aconteceu no passado, que é o que o torcedor está muito acostumado, né? A Parmalat, que chegou no Palmeiras, injetou uma grana e de repente o Palmeiras virou disparado o melhor time do Brasil. Ou quando a Nations Bank veio para cá e, né, o Vasco já vinha bem, aí deu um salto tremendo, virou ali o maior time do Brasil. Já estava claro pela discussão, pelo projeto e tudo mais, que não ia ser isso. Porque a gente pode fazer críticas aqui de transparência, de que o contrato não foi todo publicado, porque tem cláusulas de confidencialidade e tudo mais, poucos no clube leram o contrato na íntegra, e pode ser que até a gente no futuro seja surpreendido aí com cláusulas que a gente não sabia, mas até agora o que foi feito foi mais ou menos o que foi divulgado, né? Aquela proposta de que teriam as dívidas equacionadas, de que teria um investimento inicial de 700 milhões de reais, que viriam em aportes anuais. Tudo isso foi o que estava combinado lá no começo. E todo mundo que prestou atenção nessa parte e que prestou atenção nos analistas, né, comentando, os jornalistas, analistas de mercado, que entendem de valores do futebol, todo mundo falou, cara, é um dinheiro que pode ajudar o Vasco a se estruturar, mas não é um dinheiro que vai transformar o Vasco num time super campeão, da noite pro dia. Não vai ser isso, né? Insisto, teve vários analistas, propostas falando, mas aí a galera abraça no que é não. Mas o Josh falou, quando chegou aqui, o Josh Vander, quando ele veio conhecer o clube e ficou encantado com a torcida que recepcionou ele, ele falou que o Vasco nunca mais ia jogar pro Flamengo com uma diferença tão grande de valores. Aí a galera se apega nisso, sabe? Fui enganado. Cara, aquela coisa, o Josh Vander devia ter dito aquilo, devia ter criado essa expectativa? Não devia, sabe? Mas assim, a gente também tem que ter um pouco de autocrítica nessa hora, né? Galera, a gente vive num mundo capitalista aí desde que nasceu. Impactado por propaganda, por discurso coach, toda essa coisa. Você não sabe como que são as coisas? Tinha de um lado a diretoria do Vasco querendo vender a SAF. Do outro lado, os diretores, lá, os
os investidores querendo comprar a SAF do Vasco. Você acha que não vai ter um discurso todo perfumado para conseguir convencer a torcida, no caso, de que isso seria um bom negócio? Pô, é claro que vai ter. A gente vê o tempo inteiro. Você vai no Big Mac e, pô, tem uma foto, vai no McDonald's, tem aquela foto bonitona do Big Mac, quando chega o sanduíche, ele é todo diferente. E você já não se sente enganado, enganou, eu achei que fosse aquilo, sabe? A minha irmã caçula, com 6 anos de idade, ela já aprendeu. Ela ficava pedindo para minha mãe comprar cremogema para ela. Compra cremogema, compra cremogema. E aí, um dia minha mãe comprou o cremogema, ela provou e que fui enganada, porque não é nada a coisa mais gostosa desse mundo. Porque a propaganda do cremogema, quem for mais velho aí vai lembrar, era cremogema é a coisa mais gostosa desse mundo. E aí, beleza, tudo bem uma criança de 5 anos acreditar que o cremogema é mesmo a coisa mais gostosa desse mundo. A gente, quando é mais velho, a gente, né, já sabe que tem ali um exagero. E, de novo, o pessoal só escuta o que eu vi. Aí, não, mas o Osório prometeu que o Vasco ia estar entre os maiores clubes do Brasil, com a SAF. E ele prometeu isso, mas ele prometeu que em 5 anos o Vasco estaria entre os melhores. O que eu já acho uma promessa meio assim complicada de conseguir. Não sei se vai conseguir. Mas de qualquer maneira, é daqui a 5 anos. A gente está no 2º ano inteiro de SAF ainda, né? Então, assim, estamos indo para o 2º agora. Então, se você quer confiar na promessa e tal, espera os 5 anos. Daqui a 5 anos, a gente vê como é que está o estágio e aí a gente cobra ou não a promessa, né? E aí passa para um 2º ano, de novo, esse exemplo que o Rômulo deu aí. Que, o Paulo Brax e o Abel falaram que o torcedor não ia mais sofrer. Se eles tivessem aberto o jogo, de que era só briga por permanência, o torcedor comprava. Cara, pra mim, quando o Paulo Brax e o Abel falam que o objetivo do Vasco, né, que o torcedor pode esperar do Vasco em 2023, era que o Vasco não fosse mais sofrer, pra mim o que ele tá falando é isso. Ele tá falando ali de uma forma mais clara possível, né, sem ser literal, de que o Vasco tá jogando para ficar na primeira divisão. Porque se o objetivo fosse fazer o Vasco ser campeão, ele ia falar, cara, em 2023 o Vasco vai para as cabeças, o Vasco vai brigar para ser campeão. Se o objetivo fosse para Libertadores, o objetivo do Vasco em 2023, cara, é voltar a disputar competições internacionais. Se o objetivo fosse até mesmo a Sul-Americana, né? Se desse como certo a Sul-Americana, ele podia mandar esse discurso. O objetivo é disputar, voltar a colocar o Vasco no cenário internacional, disputando competições internacionais. Não, a palavra que eles escolheram é: o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo que não vai mais sofrer. O que é sofrer? Sofrer é ser rebaixado. Então, ele meio que já deu a entender ali que a briga em 2023 ia ser essa. Entendeu? E aí quando... Só que se ele vira e fala literalmente isso, a torcida também ia vir abaixo. Como assim? Que não vai, só vai brigar para não cair, foi para isso que eu vendi a SAF. Então tem esse discurso que é dos dois lados. É claro que a gente, para mim seria o ideal uma transparência de todos os lados, mas isso, de novo, é uma conversa que vai dos dois lados. De um lado, o clube sendo transparente nos objetivos para o ano, a nossa promessa é essa, a nossa expectativa é essa, e do outro lado o torcedor também entendendo, né, e ouvindo e aceitando. Porque se você tem a coisa que você fala e o torcedor se desespera, aí eu acho assim, para começo de conversa, ninguém quer, e essa coisa da transparência, de você abrir seus planos, seu planejamento, já é uma coisa que ninguém quer fazer. Porque você acaba assumindo um compromisso ali que vai ser cobrado mais na frente, né? Se você não assume compromisso nenhum, não tem cobrança, né? Se eu jogo para vocês aqui e falo, eu quero emagrecer 5 quilos esse ano. E aí chega no final do ano e eu continuo com o peso que eu tô, ou até mais gordo, não falou que ia emagrecer 5 quilos? Né? Você já se abre para uma cobrança que quando você não fala nada, se eu não falo nada agora e no final do ano eu apareço 5 quilos mais magro, caramba, emagreceu, hein? Parabéns e tal.
Ao contrário, se eu já prometi, pô, cumpri minha promessa. Mas se você não consegue, tem a crítica. Então ninguém vai querer se comprometer. Na época da associação, em que você teoricamente teria muito mais motivos para ser transparente, para fazer um acerto de contas, né? Porque você, afinal de contas, de 3 em 3 anos tem ali uma eleição para você se... como é que se fala? Revalidar ali a sua proposta e a do seu grupo. Se já não tinha isso, agora, que são os caras que são os donos da parada, que teoricamente não tem que prestar contas a ninguém, vai ter essa transparência, é mais difícil ainda. Eu acho que, na verdade, é uma coisa que teria que partir até da associação. Uma coisa do Pedrinho cobrar mais essa transparência aí, esse acerto de contas. Por mais que eu acho que fosse ser bom para todo mundo. Se a SAF fizesse isso, esclarecesse e fosse transparente com os objetivos da temporada, ia ser bom para todo mundo, né? Mas, de novo, é difícil. É difícil porque a gente vive num país, o campeonato tem 20 clubes e tem 15 ali que a torcida quer ouvir que o time vai brigar para ser campeão. Se você vira falando que não vai ser campeão, a torcida grita. Aí é complicado. E tem situações que nem lá em 2015, né, que o Dagoberto, o time do Vasco claramente fraco, só tinha jogador fraco, a gente sabia que a briga era para não cair, e aí o Dagoberto falou isso no começo da temporada, e o Eurico, né, desautorizou ele, falou que não tinha nada disso, que o Vasco ia brigar nas cabeças, e no final o que aconteceu? O Vasco foi rebaixado, né? Então, assim, o torcedor não quer ouvir esse tipo de coisa às vezes. E aí, cara, ele não quer ouvir, eu vou ficar aqui falando, ou então fala com meias palavras. Eu acho que a gente tem que... Por mais que se melhore, e eu sou a favor de que melhore, eu acho que o Matos tinha que aparecer aí, o Lúcio Barbosa, falando claramente, né? O Lúcio Barbosa falou que o Vasco vai vir forte. Cara, vir forte... Vai vir mais forte que o ano passado, é o que todo mundo espera. Mas vai vir forte para bater com o Palmeiras, para bater com o Flamengo? Ou vai vir forte para ficar na parte de cima da tabela, né? Vai vir forte, pode englobar um monte de coisa. Eu ouço que vai vir forte, eu entendo uma coisa, o outro, né? Vai vir forte, beleza, a gente não vai correr risco de cair. Você ouve, vai vir forte, pensa, vai vir brigando por título. Então, assim, é um guarda-chuva que abriga um monte de coisa. Seria melhor se ele viesse a público e falasse, não, nosso objetivo, fazer que nem eu fiz aqui mais cedo assim, a nossa meta, cara, é terminar na parte... A gente vai buscar ali uma vaga na Libertadores, é o que a gente almeja, mas a gente quer, no mínimo, ficar entre os 10 primeiros. Então, a nossa meta é ficar aqui entre o quarto lugar e o 10º, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Conseguir chegar até umas oitavas da Copa do Brasil. O ideal seria isso, porque aí você estabeleceria metas bem claras e o torcedor poderia cobrar no final do ano. Mas que nem eu falei, os próprios caras não querem fazer isso porque, né? Quanto mais concreto a meta, mais fácil é de você ser cobrado no final do ano. Então, eu acho que assim, mas mesmo que isso não aconteça, porque aí estamos falando de uma coisa que eu acho, cara, completamente utópica, isso do dirigente virar e ser tão concreto nas suas metas, eu acho que no mínimo poderia ter uma conversa maior. Nem que fosse para florear, que depois para fazer esse discurso um pouco mais aberto, né? Acho que faltou nesse primeiro ano aí da Vasco SAF. A gente vê na época o Luiz Melo, né? O próprio Brax. O Brax aparecia muito no começo ainda, mas depois desapareceu. Quando a coisa ficou ruim, sumiu. Sumiu o Luiz Melo, sumiu o Brax. O Abel também nunca apareceu para falar e ficava tudo na mão do treinador. Era ali, num primeiro momento, o Barbieri tomando na cabeça e depois, quando chegou o Ramon Dias também assumindo a bronca e puxando para si. O para-raio era ele. As conversas que tinha entre Vasco e a torcida eram aqueles 20 minutos de coletiva depois dos jogos. Acho pouco. Acho que, poderia ter coletivas recorrentes, uma vez por mês. Aproveita ali a Vasco TV para fazer uma declaração, uma entrevista com os próprios funcionários do Vasco. Mas, né, cara, ter os dirigentes do Vasco agora vai ser o Lúcio, o Matos,
conversando, né, cara? Mostrando que o Vasco não tá à deriva, não tá às moscas, que nem ficou aparecendo ano passado. Faltou, eu acho que precisa ter esse cuidado melhor de comunicação, sim, da SAF, pra gente, pô, passar, por mais que você não queira esclarecer qual que é a meta, e por mais até que você às vezes não tenha plano, passar para o torcedor a impressão de que você está no controle, de que você sabe o que está fazendo, entendeu? De que você tem plano A, plano B, solução para os eventuais problemas. Acho que o Vasco pode trabalhar um pouco isso, sim. Mas, de novo, acho que vai ser uma coisa que vai ter muito essa perfumaria, essa coisa das relações públicas, do marketing, que, cara, tem qualquer conversa de empresa com cliente, né, para ficar nesse termo empresarial, pô, é sempre floreado, é sempre, pô, cheio de... Ninguém é sincero, né? Ah, pô, compra aqui a minha batata frita para eu ficar mais rico, porque eu preciso aumentar. Não, é sempre um veja o meu produto, como ele vai fazer você mais feliz. A gente já tem que estar acostumado com esse discurso, saber botar o filtro nesse discurso e analisar mais as ações do que as falas, entendeu? Então, assim, quando chega no começo do ano, na época da SAF, ó, o que tem de concreto? Vai ser um aporte de 150 milhões em 2023. E o que tem de... E tem um discurso de que, vou brigar de igual para igual. Pô, você sabe que é 150 milhões, você já sabe que não vai brigar de igual para igual, entendeu? Mesma coisa, é na contratação que você vai vendo agora, o nível dos jogadores que vai chegar, que vai definir aonde a gente pode chegar. Muito mais do que o Matos vir aqui e falar que a gente vai ser campeão, que a gente vai brigar para não cair. Até porque tem um imponderável acontecendo também aí, né? Às vezes o time não encaixa, às vezes o time encaixa acima da expectativa. Então é nas atitudes, é no trabalho que a gente vai vendo aonde o time vai dar. Muito mais do que no discurso, porque prometeu, deixou de prometer, né? Por mais que eu acho que sim, a gente pode ter uma comunicação melhor aí. É uma coisa que qualquer empresa tem, né? Um departamento de relações públicas ali, trabalhando com seu público, né? Que no caso é o torcedor, alinhando expectativas, trabalhando. Existem maneiras de você fazer, né? Você não precisa chegar cru, seco e falar, o Vasco esse ano vai brigar para terminar em 12º, porque a torcida vai chiar. Mas você pode ir criando vídeos, ir criando narrativas e discursos para que quando isso aconteça, o torcedor já esteja mais preparado, entendeu? Ao invés também de não falar nada, deixar tudo solto, cada um imagina o que quer, e aí chega no final do ano, termina em 12º aqui, para ficar no exemplo, e aí todo mundo fica decepcionado porque a expectativa era outra. Então, alinhar expectativas, saber alinhar expectativas, eu acho que tem um pouco da torcida também, de olhar em volta, ver o que está acontecendo e entender o momento do clube, mas falta também do próprio clube trabalhar aí essa comunicação para a gente conseguir, porque é importante. Eu acho que isso aí que o Rômulo levantou é importante, né? Que a torcida e a direção estejam mais ou menos sintonizadas em qual é o objetivo, aonde se quer chegar. Porque se fica cada um esperando alguma coisa, cada um com um objetivo diferente, rola ali uma dissonância no discurso que atrapalha. E o importante em qualquer clube de massa é que direção e torcida andem juntos, né? Estejam sintonizados para o melhor do time. Vamos ver como que vai ser agora em 2024. O Ramon já mostrou que tem muito mais habilidade para conversar com o torcedor do que o Barbieri tinha, e eu acredito que o Alexandre Matos também tem muito mais habilidade para conversar com o torcedor do que o Paulo Brax tinha, e o Lúcio já mostrou que tem também, sabe falar melhor a língua do torcedor do que o Luiz Melo sabia. Então são caras que sabem falar melhor, precisam aparecer mais também, né? O Matos foi anunciado, pouco falou com a torcida até agora, acho que tem que aparecer mais, talvez com a apresentação aí, né? Quando o elenco se reapresentar, quando começar as atividades, a gente veja mais isso, é a torcida que eu fico, vamos ver como é que vai ser. Enfim, já falei demais, a minha comunicação também é muito prolixa, né? A minha proposta de vídeo de 10 minutos está ficando sempre aí com o dobro do tamanho. Vamos ver se a gente resolve isso também em 2024. De qualquer maneira, amanhã, se tudo der certo, nada der errado, a gente volta com mais um vídeo comentando mais uma coisa do Vascão. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.